Presta bem atenção. Hoje você é isso aqui espiritualmente, ó. Isso aqui. A maioria da igreja é isso aqui espiritualmente. Tá vendo? É isso aqui. Isso é fato. Se a gente bobear, a gente é assim também. Amém? Aí vem o diabo, vem cá. Assopra aqui. Aí você vai de novo. Você vai de novo. Você vai de novo. Ai, pastor, mas estou numa luta. Eu não aguento. Só levante. Estou fraco. Para ir para a igreja, não estou conseguindo orar. Aí você vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Entende o que está acontecendo no mundo espiritual? Agora eu vou te mostrar o crente que você tem que ser e como você consegue ser. Vai, Satanás, assopra. 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 Derruba. 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 Você quer ser esse crente ou esse crente? Entende o que eu estou dizendo para você? Isso aqui está na sua vida. É de graça. Deus está te dando, mas você prefere ser esse aqui. Esse é o fogo do Espírito que habita em você, é o poder de Deus. No que eu vou te ensinar hoje, pela fé, na presença do Senhor. O inimigo ele tenta, mas ele não consegue, ele não derruba, porque ele não tem força. Porque esse crente você tem que ser, mas você quer ser esse. E quando você é esse crente, olha o que Satanás faz. Esse é o cristão que você tem que ser. O fogo vem do céu. O fogo são dons espirituais que vêm da parte de Deus. Mas se você não tiver a base bíblica praticando em sua vida, você não vai conseguir. E isso aqui você pode fazer o que você quiser, não apaga, porque o fogo do Senhor que habita na nossa vida, Ele não apaga, Ele não é para apagar, Ele é fogo consumidor, Ele não apaga mais. Esse crente você tem que ser. É assim que tem que ser a sua vida espiritual. Fogo, o fogo consumidor. Satanás não consegue chegar perto, Satanás não tem força, e quando ele tenta tocar, ele não consegue, porque não tem força. Amém, igreja? Deu para entender? Agora você tem que escolher qual crente você quer ser. A maioria escolhe esse. Sabe quem é esse crente? É aquele que vem na igreja, vem no salão, ouve a palavra, quando chega em casa joga a Bíblia na gaveta e só vai encontrar com Deus no próximo culto. Sabe quem é aquele crente ali? É aquele que sim vem à igreja, mas ele vive a fé, vive a palavra 24 horas por dia na vida. Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? A escolha é sua, porque é de graça. Ninguém vai cobrar nada para você ser um crente fervoroso na fé, a qual Satanás não vai ter força sobre você. Mas para isso você tem que ser operoso, praticante. Você não pode só ser um frequentador de igreja, um frequentador de salão. Você tem que ser um homem e uma mulher que abra o coração e fortaleça a sua fé. Vamos buscar para você os pontos para você chegar nessa escolha. Vamos lá, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem a fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem a fé é impossível nós agradarmos a Deus. Nós precisamos ter a fé, porque Ele vai abençoar, Ele vai fortalecer aqueles homens e mulheres que são galardoadores. Mas a nossa fé, ela tem que mostrar para Deus que nós estamos firmes com Ele, não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis também. Não só nos momentos que Deus mantém a gente na zona de conforto, mas também quando Deus fala para nós sairmos da zona de conforto. Essa fé, ela é movimentada em tudo o que temos que ter. Veja, a Bíblia diz em todos os aspectos que o único homem justificado pela fé, junto com outros, mas a base predominante foi Abraão.
Abraão, ele saiu da sua zona de conforto, ele saiu da parentela, ele foi para onde Deus quis que ele quisesse, que Deus fosse, ele foi lá, Deus deu Isaac, depois pediu para sacrificar Isaac, ele crendo no Senhor, ele foi, e Deus não sacrificou. E nós não temos mais fé, a nossa fé está na rosinha, a nossa fé está no copo com água, a nossa fé está na chavinha, a nossa fé, ela está totalmente morta. Por quê? Nós não cremos mais em Deus, não tememos mais em Deus, não cremos mais na palavra, mas sem a fé, nós não temos como agradar a Deus. A fé é crer, é acreditar. A fé é fazer o que Deus manda, o que Deus pede, não o que a gente quer, não aquilo que a gente acha melhor, que a gente acha legal, porque a nossa carne milita contra, o espírito milita contra a carne contra o espírito, Satanás, ele tenta nos atribular. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu queria comprar um carro. Amém, irmão? Pastor, eu já fui até na agência, financiamento já está aprovado. Aí a gente ora, Deus fala: não é a hora. Olha o bico, olha o beiço, desse tamanho. Pastor, mas eu já assinei. Então para que você pede oração se você já assinou? Para que você vem orar? Para mim orar e clamar a Deus. Aí a pessoa, ela fica chateada, fica zangada, ela vai procurar outra pessoa para tentar testificar o que ela quer. Aí ela já perdeu a fé, porque ela não quer dar ouvido a Deus, porque a carne dela está prevalecendo no que ela quer. Você tem que entender que nem tudo que a gente quer lá na frente vai ser bom e útil para nós. A gente não conhece o amanhã está nas mãos do Senhor. Então quando Deus fala vamos, nós vamos. Se Deus fala não, não. Se Deus fala marcha, marcha. Se Deus fala para. Essa é a nossa fé. A fé não vai vir só em momentos bons. A fé, elas não vão conjuminar só com aquilo que agrada a nós, só com aquilo que nos satisfaz. A fé, ela vem de várias maneiras, em vários aspectos, a qual Deus tem através de nossas vidas. A fé é algo extraordinário diante do Senhor. E muitos homens se afastaram de Deus porque deixaram de lado a fé. A fé é você fazer o que Deus pede, o que Deus manda, não o que a gente quer, em vários aspectos. A Bíblia diz em Tiago que muitos pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem os vossos prazeres. Então Deus jamais, Ele vai concluir algo na minha, na sua vida, que vai nos prejudicar lá na frente. Então sim, tem momento que Deus fala para a gente sair da zona de conforto. Tem momento que Deus fala para a gente não tomar posse daquilo que a gente quer e que a gente acredita que era o nosso momento, a nossa hora. E muitas pessoas teimando, indo contra a vontade de Deus, só pagaram preço alto e se amargaram no sofrimento e na dor. É a fé. Eu estou na fé com Deus até o momento que Ele não pede nada para mim, que não seja contra a minha vontade. Eu estou na fé com Deus até o momento que Ele não vem agir nada comigo. Eu vivo a fé na vida dos outros, mas quando chega a minha vez, eu não tenho fé. Eu fui no médico, o médico falou: talvez eu tenha um câncer terminal, eu estou morrendo, eu estou com uma doença que mata. Eu não estou nem aí, por quê? Morrer com Cristo é lucro. Se eu viver, louvado seja Deus. Se eu morrer, louvado seja Deus. Nós estamos longe de ser igreja, longe de estarmos satisfazendo as vontades de Deus. Quem se prejudica somos nós mesmos. Nós mesmos. Porque sem a fé, nós não vamos agradar a Deus. A gente para de fumar, para de beber, para de adulterar, para de fornicar, para de falar palavrão, para de falar mentira, joia. Tudo isso obedecendo a palavra de Cristo. Mas é a fé, e o crer, e o andar sobre as águas. Isso tem que estar no coração de cada um de nós. Quando Deus fala para você mudar de um ponto para o outro, você só vai saber o que Deus tem para você lá no outro ponto, se você dizer: eis-me aqui, e fazer a vontade de Deus. Caso contrário, você vai ficar no seu ponto e nunca vai tomar posse daquilo que Deus tinha para você no ponto seguinte. Se Abraão tivesse ficado na terra dele, ignorado Deus, e não largado tudo, e saído sozinho para o meio do deserto, peregrinando, ele não tinha tomado posse do que Deus tinha para ele. Mas ele não deu ouvido para ele e nem para ninguém. Ele só ouviu Deus. No momento que Deus falou para Abraão: pega o teu filho Isaque, você vai sacrificar para mim. Subindo no monte, ele saiu até escondido de Sara, porque se fala com a mulher ia fugir, né? O nenê. Ele nem contou para Sara, saiu escondido. Quando chega na beira do monte, o filho fala para o pai: pai, nós temos aqui a faca, temos a lenha, mas cadê o cordeiro? Imagina o coração desse pai pensando: é você. Mas ele diz: Deus proverá. E no momento que
Abraão foi imolar Isaque. Deus falou: não, Abraão, não faça nada ao menino. Só estava testando a sua fé. Quando nós cremos em Deus, por mais que o túnel é escuro, um labirinto é escuro, não se dá para enxergar nada, acredite, se Deus falar vai, que Ele vai guiar as tuas mãos pela escuridão e te levar até a luz. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Entende que até a nossa salvação está vinculado na fé. A nossa salvação está vinculada na fé. Então eu estou aqui, eu quero agradar a Deus. Maravilha, já dei vários passos em caminhar em direção a Cristo. Mas sem a fé, é impossível agradar a Deus. Como é que eu mostro a minha fé? Eu quero andar sobre as águas, eu quero viver o natural, eu quero que Deus opere e faça na minha vida, mas nós não temos fé, nós não cremos, nós nos dedicamos, nós não fazemos muitas vezes o que Deus pede para nós fazermos. A fé, o ponto predominante é obedecer a palavra de Cristo, obedecer aquilo que Cristo põe em nossos corações. Porque Deus, Ele usa o pastor, mas quando o pastor vai falar algo de Deus para você, já está testificado no seu coração. Você vai falar de Deus, às vezes Deus fala através da minha vida: olha, Deus está abrindo a sua madre. Aí você fica assim, depois você fala: pastor, eu já tinha sentido, eu estava com vontade de ser mãe. Deus fala para mim: olha, esse relacionamento aqui é de Deus. Você fala: pastor, é de Deus que a gente estava sentindo do relacionamento. Então se estava sentindo, por que não vai adiante? Por que não continua? Por que não vai para frente? Por que vai quebrar a aliança que Deus tem com você e o que Ele quer junto, depois daquilo que Ele está falando para você sair da zona de conforto e ir para onde Ele quer? Isso não é fé. Isso não é ter uma vida na mão do Senhor, isso é ter uma vida no nosso próprio domínio. Porque o Deus está guiando, Deus está conduzindo a igreja para o céu, mas a igreja ela teima a ir para o inferno. Deus está dizendo para você que o poder dele está manifesto na tua vida, mas você acredita que o poder de Deus está através de Maria, da chavinha da Rosinha com copo com água e camiseta dando nó. Nós não podemos ignorar a direção que Deus está falando para a igreja marchar. Quem é a igreja de Cristo aqui fala amém? Amém. Então prove a tua fé. Amém. Varão, Deus fala para os discípulos: vão, não leve alforje, não leve comida, não leve 2 sandálias, não leve 2 túnicas, não leve nada. No meio do deserto. Não é um maluco? Não é, varão, maluco? Desculpa a palavra. Maluco não é Jesus que falou, maluco é quem foi. É ou não é, filha? Depois eles voltam. E Jesus fala para eles: faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Não, faltou nada. Contrapartida, e o povo com Moisés? Deus faz nascer o pão, o maná, come tudo, mas não guarda nada. O povo sem fé guardou e virou o quê? Bigato, virou bicho. Essa é a fé do povo do deserto, com a fé de Pedro, Paulo, João, que é a igreja de Cristo. Não vamos ter a fé igual a do povo do deserto. Vamos ter a fé igual aos homens que não temeram as trevas e fizeram o que Jesus pediu. Então até a nossa salvação está vinculada à fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Seremos salvos mediante a fé no Filho de Deus. Se Deus está falando para nós fazermos, nós vamos fazer. Se Deus falar para nós não fazermos, a gente não faz. Se Deus falar para a gente ir para frente, a gente vai. E para trás, pai. Se Deus falar agora é hora de parar, estaciona um pouco, a gente para, estaciona e espera no Senhor. Amém, igreja? Amém? A base da fé é predominante para nós estarmos na presença de Deus. Agora eu quero trazer uma palavra para dar continuidade na fé, para vocês entenderem como você sai disso aqui para aquilo lá. Ó, como você sai disso para aquilo. Alguns de vocês vão falar: eu já sabia. Já, mas continua ainda a ser isso. Por quê? Vamos ler a nossa Bíblia, livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Enquanto chegaram junto à multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e outras muitas na água. Apresentei a teus discípulos,
mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vós sofrerei? Trazei aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Amém? No versículo 16: apresentei aos seus, e eles não puderam. Ó como discípulos estavam. Desse jeito. Os discípulos estavam desse jeito. Porque faltava, ó, segura aí. Faltava algo neles. E se você está assim é porque falta algo em você. Os discípulos não podiam estar assim, eles tinham que estar daquele jeito que já já vou acender o trem para vocês verem de novo. Amém? Levei para os seus discípulos e não puderam expulsar o demônio. Os demônios não saíram, ele não foi curado. Os oraram, clamaram, e o demônio não saiu dele, ele não foi curado. Por quê? Porque os discípulos estavam assim. Deste jeitinho que a maioria dos crentes estão hoje. Você vai bater de frente com o diabo, ele não vai sair, ele vai resistir, ele vai forçar, ele vai empurrar, ele vai dominar, ele vai destruir, ele vai arrebentar. A arma espiritual foi dada, quem tem que usar somos nós. Você faz a sua vida espiritual disso para aquilo em 3 pontos. 3 pontos que você tem que fazer na sua vida, só isso. No versículo 18, Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos se aproximou de Jesus, perguntando em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? Veja, eles não conseguiram expulsar os demônios. Oraram, berraram, gritaram, oraram. O demônio continuou esperneando, continuou pulando, continuou repreendendo, continuou lá e não saiu. Eles não tiveram forças, porque eles estavam assim. Está dando para assistir aí? No versículo 20: e ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa, olha ela aqui de novo, acabamos de falar dela. Jesus não falou nem por causa que vocês não têm fé, ele falou: vocês têm, mas é muito pequena, muito frágil, muito fraca. Então Jesus diz para ele: vocês não conseguiram expelir o demônio por causa da pequenez da vossa fé. Se nós não cremos em Deus, não cremos na sua palavra, se nós não tivermos uma fé a ponto de mover montanhas, nós não veremos a Deus. O inimigo vai nos vencer. Nós perdemos uma batalha aqui que vai tirar a salvação, porque pela fé sois salvos mediante o Filho de Deus. Então quer dizer, se o diabo está tocando na igreja, o diabo está destruindo a igreja, o diabo está tocando na nossa vida, destruindo a nossa vida, a culpa muitas vezes é nossa mesmo, porque a nossa fé não está realmente alinhada com Deus. Deus está falando: faz isso, eu não faço, faz aquilo, eu não faço. Deus fala para mim orar, para mim jejuar, para mim me revestir, para mim aprender a palavra, viver a palavra, e eu não vivo. E ele diz: vocês não conseguem ir explorar por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é uma semente do tamanho de uma pulguinha, direis a este monte: passa daqui, acolá, e ele passará, e nada será impossível. Mas esta casta de demônio não se expele, a não ser por meio de jejum, fé e oração. Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? Casta de demônio não se espere a não ser por meio da fé, jejum e oração. Amém? Então veja, nós somos isso aqui, para nós passarmos para aquilo. Jesus não está dizendo que a gente não tem fé, a gente tem fé pequena, mas ele diz: você só vai encarar, só vai vencer, só vai destruir o diabo se você tiver alinhado na sua vida fé, jejum e oração. Caso contrário, não terá força contra as trevas. Vamos de novo, cadê o nosso irmão para a gente pegar aqui? Apaga a luz para mim, vou fazer a continuidade da parábola. A você tentando expulsar o demônio. A Bíblia diz que ele não sai. A Bíblia diz que ele não saiu. Amém? Está lá, ó, tentando expulsar o demônio o dia inteiro e não sai. Agora presta atenção, você obedecendo a Deus, vivendo a palavra, abrindo o coração, você começando a jejuar, se revestindo,
orando, clamando ao poder de Deus. Vai chegar uma hora que você vai chegar e o demônio não tem força para te destruir. Ele não vai conseguir. Vai lá, tenta aí, demônio. Tenta. Vai desmaiar aí. Amém? Abre um pouco mais aí embaixo. Segura aqui, Robson. Olha só. Você está assim. Começa a obedecer mais a palavra. Começa a jejuar. Começa a orar mais. Olha como o poder de Deus se manifesta em tua vida. Nem sozinho consegue apagar, quanto mais o diabo. Depende de você. Quer estar assim? O que você tem que fazer? Fé, jejum e oração. Quem quer estar assim, fala amém. Amém. Quem quer estar assim, dá glória a Deus. Opa! Quem quer estar assim? O que você tem que fazer? Você quer ser assim? Tenha fé. Quer ser mais forte? Ore. Quer ter mais poder? Jejue. Quer ser fraquinho na fé e o inimigo apagar e te destruir? É só não orar, não jejuar e não ter fé. Bate palmas para Jesus. Deu para entender a força que Deus mostrou para nós? Eu trouxe essa parábola para vocês entenderem a magnitude da força. E no mundo espiritual é assim, varão, é assim. O diabo não tem força, ele não tem poder. Quando ele chega perto de um crente que ora, um crente que jejua, um crente que tem fé, o diabo não consegue tocar, ele não consegue apagar, ele não consegue mexer. Jesus fala para eles: olha, vocês não conseguiram expulsar por causa da pequenez da vossa fé, mas olha, tenta entender, essa casta de demônios, essas legiões de demônios que se levantam contra vocês, vocês só vão conseguir com a fé, jejum e oração. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Todos acharam? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito, e também a diversidade no serviço, mas o Senhor, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do, e a outro no mesmo Espírito bate palmas para Jesus. Entende que a fé que vem de Deus não é para qualquer um? Não é para qualquer um. O mundo tem uma fé irracional. Nós temos uma fé que vem de Deus. E a fé que vem de Deus, ela não é para qualquer um. Por que não é para qualquer um? Porque as pessoas não querem estar na presença de Deus. A fé, ela vem mediante o Espírito que habita em nossas vidas. Lembra que nós falamos do começo sobre o Espírito, os dons do Espírito, os frutos do Espírito que está sobre as nossas vidas? A fé é um dom e ela só vem por intermédio do Espírito de Deus. Então nós precisamos ter o Espírito do Senhor habitando em nossas vidas, para que a fé do Senhor se manifeste em nossos corações e nós venhamos crer e viver esta fé sobrenatural. Não importa o que aconteça, não importa a situação, não importa a luta, não importa a batalha, não importa se Deus falar para nós entrarmos na escuridão. Se é Deus falando, a gente entra, porque a gente sabe que do outro lado tem aquilo que Deus tem guardado para nós.